Fala, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneira, cujo nome é O Deus Presente. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de confortar, confrontar, inspirar, edificar, fortalecer. Fortalecer o quê? A nossa vida espiritual. Bem, eu não escrevi o texto, vocês sabem. Foi o irmão Anax Carneiro que escreveu. Então, o que eu faço? Eu leio o texto e conto aquilo que eu entendi. Então, hoje, inclusive, eu vou ler o texto bíblico na nossa versão, na minha versão aqui, a mensagem. Essa versão aqui é uma versão bem coloquial. É uma versão como se fala nas ruas, que no mesmo local onde foi entregue a palavra de Deus, né? Então, você abre aí a sua Bíblia, nós vamos ler Juízes 16. Você abre a sua versão, eu vou ler na minha, que é mais coloquial, e as pessoas não podem dizer, eu não compreendi o que foi lido. Não, então é uma versão que vai deixar bem claro e não vai restar dúvida da mensagem que está sendo passada, tá bom? Quero pedir, né? Só faltam 2 dias para acabar o ano. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, quero pedir a gentileza que se inscreva, para que o nosso canal tenha alguma relevância e o algoritmo possa compartilhar com outras pessoas. E assim, é importante vocês fazerem isso porque a gente fala aqui da palavra de Deus. Então não é porque sou eu quem falo, não é porque é algo assim super incrível, porque vocês sabem, eu não tenho um estúdio, vocês sabem, eu não tenho nenhum estudo teológico e também não tenho nenhuma estratégia de marketing. Então a única coisa que eu faço aqui é ler e contar aquilo que eu entendi. Então eu conto com vocês, tá bom? Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender hoje. Ó Deus, que Tu continue sendo um Deus presente, que nós possamos entender a Tua mensagem, que possamos aplicá-la e que outras pessoas possam ver a importância de termos o Senhor na nossa vida. É isso que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje, como eu disse para vocês, nós vamos ler Juízes 4, de 16 a 32. Eu vou ler Juízes 4 todo, né? E vai falar do quê? De Sansão e Dalila. É um personagem bastante conhecido, mesmo para quem não tem nenhuma intimidade com a Bíblia. A história de Sansão é aquela que ele se envolve com a Dalila, que acaba o traindo, né? Revelando o segredo da força dele. E ele perde a força, então, e ele perde o poder e é capturado pelos filisteus. Então, o que acontece com ele? Bom, a mensagem principal vai mostrar que mesmo quando Sansão falhou e perdeu a sua força, Deus permaneceu presente e respondeu o seu clamor final. A passagem que nós vamos ler vai nos ensinar que a presença de Deus não depende da perfeição humana, mas da misericórdia divina. Por quê? Inclusive, Sansão ele foi humilhado. Além de Dalila traí-lo, ele foi humilhado. Ele é zombado lá no templo de Dagon. E o templo era um símbolo de vitória aparente dos inimigos. Bom, no final do capítulo, ele faz um clamor final, o Sansão. Ele ora a Deus pedindo para se lembrar dele e fortalecer mais uma vez só. E Deus faz o quê? Responde à oração de Sansão e ele derruba o templo e derrota os filisteus. Ele derrota muitos filisteus, né? Muitos filisteus morrem naquele dia. Conclusão, apesar da sua queda, o irmão Sansão ele termina a sua vida como um instrumento de juízo contra os inimigos de Israel. Então, a mensagem sobre o Deus presente. Deus não abandona completamente. Mesmo depois que o irmão Sansão perdeu sua força por causa da desobediência dele, Deus ouviu a sua oração. Isso mostra que a presença divina permanece acessível quando o coração realmente está arrependido. Dependência de Deus. A história mostra que a força humana sem Deus, é insuficiente. E como diz lá em João 15:5, Jesus fala, né? Sem mim, nada podeis fazer. Redenção na fraqueza. O clamor de Sansão
no fim da vida, vai demonstrar que Deus se manifesta mesmo em momentos de derrota, transformando fraqueza em vitória espiritual. Então, isso é que é amor, né? Então, o Sansão clama, o irmão Sansão pede a Deus misericórdia e Deus vai lá e demonstra o seu amor por ele. Aplicação prática. Assim como Sansão, a gente também pode falhar, e a gente falha mesmo, né? Mas Deus continua presente e disposto a restaurar quando a gente realmente se arrepende e busca a sua ajuda. Qual que é a reflexão de hoje, a moral da história? Confiança em Deus, autoconfiança. Sansão confiou em si mesmo e o que aconteceu? Caiu. Quando ele se voltou para Deus, aí sim, ele encontrou a resposta. Deus presente na dor. A presença divina não se limita a momentos de glória, mas também se revela em meio à humilhação, em meio à fraqueza. Esperança. Mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus pode transformar a situação em testemunho da sua fidelidade. Moral da história. Neste capítulo que nós leremos aí de Juízes 16, a gente vai ser lembrado que Deus está presente mesmo quando a gente falha e que o seu poder, sim, se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Bom, então vamos ler aqui Juízes 16. E diz assim, ó. Então, lembrando de novo que essa minha tradução é uma tradução na linguagem igual das ruas, tá bom? Sansão foi a Gaza. Encontrou ali uma prostituta e passou a noite com ela. A notícia correu à cidade. Sansão está aqui. Os homens formaram um grupo e ficaram de tocar a noite toda na entrada da cidade, em silêncio total, pensando: quando o sol nascer, nós o mataremos. Mas Sansão ficou na cama com a mulher até meia-noite. Ele foi embora e, de passagem, arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas, e as carregou nos ombros até o topo da colina que fica em frente a Hebrom. E agora eu vou começar a ler o versículo destinado para a nossa passagem. Bom, passado um tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, Uvas, chamada Dalila. Os líderes filisteus vieram procurá-lo com uma proposta: seduza-o, descubra porque ele é tão forte e como podemos prendê-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Dalila, certo dia, disse a Sansão: conte-me, querido, os segredos da sua força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, feitas de tendões de animais ainda úmidas, perco a minha força e fico igual a qualquer outra pessoa. Os líderes filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco ainda úmidas, e ela os amarrou com as cordas enquanto os homens se escondiam em seu quarto. Ela disse: os filisteus estão atrás de você, Sansão. Ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Assim não conseguiram descobrir o segredo da sua força. Dalila insistiu com ele: diga a verdade, Sansão. Você está brincando comigo, inventando história. Agora é sério, conte-me como você pode ser amarrado. E ele respondeu: se você me amarrar bem com cordas novas que nunca foram usadas, não vou conseguir escapar. Serei igual a qualquer outra pessoa. Dalila conseguiu cordas novas e o amarrou. E ela disse: os filisteus estão atrás de você. Os homens estavam escondidos no quarto ao lado, mas ele rompeu as cordas como se fossem barbantes. Dalila não desistiu. Você continua zombando de mim, mentindo. Por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer 7 tranças do meu cabelo com tecido no tear e as prender com um pino, não conseguirei fazer nada. Serei como qualquer outra pessoa. Quando ele dormiu, Dalila pegou as 7 tranças do cabelo de Sansão e as teceu com tecido no tear e as prendeu com um pino. Depois disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Mas ele acordou e livrou-se tanto do pino do tear quanto dos fios. Ela se tornou mais insistente. Como você pode me dizer amo você se nem confia em mim? Já é a 3ª vez que você zomba de mim, brincando de gato e rato comigo e recusando-me a me contar o segredo da tua força. Ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente ele se cansou.
Não aguentou mais e contou a ela: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça. Desde que nasci, fui consagrado como nazireu a Deus. Se rasparem meu cabelo, perco a minha força, ficarei fraco como qualquer outro mortal. Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou os líderes dizer aos líderes de Israel: venha depressa, agora ele me contou a verdade. Eles viram e trouxeram o dinheiro que tinham prometido. Depois de fazê-lo dormir com a cabeça em seu colo, ela fez sinal para um homem que se aproximou e cortou as 7 tranças do cabelo dele. Ele começou imediatamente a enfraquecer e perdeu toda a sua força. Então ela disse: Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou pensando: vou fazer o que sempre fiz, escapar, pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno o tinha abandonado. Os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Eles o prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. Um dia, os líderes filisteus se uniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Eles fizeram uma festa e comemoravam. Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo. Quando o povo viu Sansão, fez coro com eles, bendizendo o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, aquele que devassou nosso povo, multiplicando cadáveres entre nós. Depois, quando todos estavam exaltados, alguém sugeriu: tragam Sansão, que ele nos mostre o que consegue fazer. E tiraram Sansão da prisão para que os divertisse. Sansão foi posto entre 2 colunas e ele pediu ao rapaz que o conduzia: ponha-me onde eu posso tocar as colunas que sustentam o templo para eu poder me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres e todos os líderes filisteus estavam ali. Havia pelo menos 3.000 pessoas olhando para Sansão. Nessa hora ele suplicou ao Eterno: Senhor Eterno, atenta para mim outra vez. Eu imploro, dá-me força mais uma vez. Deus, com um sopro de vingança, permita que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Sansão alcançou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo e as empurrou com o braço direito e com o braço esquerdo. Ele gritou: que eu morra com os filisteus, e empurrou as colunas com toda a sua força. O templo desabou sobre todos os líderes, sobre o povo que estava ali dentro. Sansão matou mais pessoas em sua morte do que durante toda a sua vida. Seus irmãos e familiares desceram para buscar seu corpo. Eles o levaram de volta e o sepultaram no túmulo de seu pai Manoá, entre Zorá e Estaol. Ele governou Israel por 20 anos. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se O Deus Presente. E o versículo escolhido foi o 28, que diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Bom, a história de Sansão é uma das preferidas aí da família do irmão Anax, né? É quase uma certeza de que, ao conversar com o pessoal da família dele, que eles falarem sobre a Bíblia, eles vão falar do episódio de Sansão e Dalila, né? A triste história de Sansão exerce um fascínio para todo mundo, né? Inegavelmente, Sansão, ele não cuidou bem do seu chamado e da sua vocação. E a gente sempre o vê, quando lê a sua história, no território do inimigo. Ele está sempre metido em enrascada, né? As idas dele para lá tinham quase sempre o mesmo propósito: procurar alguma mulher. O irmão Sansão era mulherengo. Certa vez o pai dele falou para ele: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus? Vê lá em Gênesis 14, versículo 4. Então, nesses episódios e em tantos outros, fica muito claro que Sansão, por vezes, esqueceu do compromisso que ele tinha com Deus. Ele simplesmente esqueceu. E às vezes a gente faz assim, né? Como a gente tem os nossos pecados prediletos, acabamos nos voltando para eles e esquecendo do nosso Deus. Bom, depois que ele foi traído pela Dalila e ele foi preso pelos filisteus, ele
pede para Deus lembrar dele só mais uma vez. E o pedido dele foi muito, muito sincero. E Deus teve misericórdia e respondeu de forma afirmativa. Então, é importante a gente refletir que Deus sempre, Ele sempre se lembra de nós. Mesmo quando a gente se esquece dele, Deus se lembra de nós. É isso que a gente precisa corrigir na nossa vida. Lembrar-se de Deus diariamente e dedicar todo dia a nossa vida para Ele. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O Senhor se importa com você. E agora eu vou terminar deixando aqui, ó, meu abraço de urso, ó. Meu abraço diário de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que o nosso Deus é um Deus presente, que Ele olha um coração arrependido e ouve as nossas orações, para nós o abraço dá super mega certo. Ó, lembra também do nosso versículo, só temos 2 dias agora para decorar, se você não decorou, você tem 2 dias, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino deixando a frase do ano, que é a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.